Bom dia a todas e todos. Eu queria dar as boas-vindas a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Meu nome é Regina Maria Barbosa, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp e integro também o GT de Gênero e Saúde da Abrasco. Eu hoje vou estar aqui moderando essa mesa redonda que vai estar tratando sobre desigualdade em saúde da população LGBT, e temos três convidados aqui, a Abel Oliveira, a Cristiane Cabral e o Laio Magno, e eu vou estar, então, convidando cada um para fazer a sua apresentação e vou estar apresentando cada um na ordem das suas apresentações, tá? Então, a primeira a estar apresentando seria a Abel Oliveira Leite, que vai estar apresentando o trabalho Iniquidades em Saúde na População Trans, o efeito da discriminação de gênero e da migração no acesso à saúde. A Abel possui graduação em farmácia pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia e tem experiência na área de epidemiologia do HIV e seus determinantes. A Bel, então, tem 20 minutos para fala e a gente vai abrir só para os debates ao final das três falas, das três apresentações, mas eu já estimulo a quem for ouvindo a Bel e, na sequência, a Cris e o Laio, que já postem as suas questões no chat para a gente já ir organizando o debate. Obrigada, Bel. Obrigada, Regina. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a apresentação. Vocês já conseguem ver? Sim, Bel, está tudo ok. Pronto. Então, bom dia a todas, todes e todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer à comissão pelo convite e pela organização dessa mesa, que trata de temas tão importantes, necessários e urgentes sobre a população LGBT ao longo da história, especialmente no contexto ao qual vivemos hoje, né? Esse tema ao qual vou tratar hoje, o efeito da discriminação de gênero e da migração no acesso à saúde pela população trans, é um objeto de estudo que eu já venho trabalhando, especialmente a discriminação de gênero. No mestrado, foi meu objeto de dissertação, e a migração tem sido meu objeto de tese agora no doutorado. Apesar de, na epidemiologia, serem temas que são tratados de formas distintas, com modelos conceituais teóricos que explicam o seu efeito na saúde de formas distintas, especialmente na população trans, são temas que são interseccionais, que se sobrepõem e que têm uma inter-relação entre si. Então, eu vou focar minha apresentação nos seguintes pontos. Vou falar sobre, inicialmente, contextualizando a vida e a saúde da população trans, falar um pouco sobre como os modelos de atenção em saúde têm sido gestados e voltados para essa população, o ideal e o real, de fato. Vou falar um pouco sobre o efeito da discriminação de gênero e o efeito da migração no acesso, o que alguns trabalhos na epidemiologia têm mostrado, e eu fecho com algumas considerações posteriormente para depois o debate. Então, contextualizando um pouco sobre a população trans, estima-se que essa população compunha cerca de 0,3 a 0,9% da população global. Claro que esses dados eles podem estar bastante subestimados, uma vez que, no contexto da produção de dados, nós sabemos que a população trans ainda se constitui como uma população de difícil acesso para a pesquisa, então, não existem ainda muitos indicadores reais, atuais para essa população. E isso ocorre
justamente por serem populações que se constituem de formas minoritárias, por serem dissidentes das normas sociais, principalmente das normas de gênero que são estruturadas na sociedade, que é machista, patriarcal, heteronormativa, e desta forma, estas populações, elas carregam, em menor ou maior grau, realidades que refletem exclusão ou marginalização. Essas realidades, esse contexto de vulnerabilidade, ele pode ser explicado preponderantemente por fatores como estigma e a discriminação. Goffman ele vai falar que o estigma ele é um atributo negativo, fortemente depreciativo, ligado às estruturas da sociedade, enquanto a discriminação, no caso a discriminação de gênero para a população trans, é um ato que é reverberado desse estigma, ou como exemplo, as situações de violência e desmoralização que a população sofre. Então, esses fatores, eles constituem-se como obstáculos para que que a população trans ela possa acessar efetivamente os serviços de saúde, as tecnologias e as estratégias para o cuidado. Concomitantemente, esse mesmo contexto de vulnerabilidade ligado ao estigma e à discriminação nas mais diversas esferas sociais, como na família, na escola, nos espaços públicos e privados e dentro dos próprios serviços de saúde, torna também essas populações móveis na busca por melhores condições de vida, na busca por melhores qualidades de vida, na busca pelo trabalho ou especialmente na fuga pelo estigma e discriminação. Então, o contexto migratório nessas populações, seja interno, dentro do contexto das fronteiras do próprio país, ou externo, internacional, quando ele está relacionado à saída para outros países, faz parte da trajetória também da população trans. E, concomitantemente a esses fatores, ainda existe uma insuficiência de implantação de políticas públicas de saúde que sejam capazes de tornar esses serviços efetivos e igualmente competentes para o atendimento necessário dessa população. Então, resumindo, nós temos um contexto de comunidades que são minoritárias e invisibilizadas. Esses contextos de exclusão e vulnerabilidade podem ser explicados por esses fatores, como eu disse, a discriminação de gênero e também a migração, são fatores que eu vou estar focando aqui mais na minha apresentação. Essa população vai possuir necessidades e demandas de saúde geral compartilhadas a qualquer indivíduo, atendidas pelas demandas dos serviços de saúde, já necessidades específicas também, que necessitam de estratégias específicas dos serviços de saúde, demandas especializadas para que essas necessidades elas sejam atendidas também. E, concomitantemente, existe uma falta de qualificação, uma falta de implementação efetiva de políticas para os serviços de saúde atuem com competência e para que também exista uma qualificação dos profissionais de saúde. Esse contexto de acesso, ele pode ser explicado especialmente pela forma como os modelos de saúde eles se estabeleceram inicialmente para essa população. Então, isso vem de um reflexo muito de um modelo tradicional, hegemônico, biomédico, baseado no assistencialismo ambulatorial, de diagnóstico e tratamento, que trata essa população e tratou essa população de forma patológica. Então, existem 3 autores aí ao longo da história, especialmente na história da medicina, que são bem conhecidos, o Harry Benjamin, John Money e o Robert Stoller, que foram responsáveis por patologizar essas populações, criarem o chamado transtorno de gênero. E isso, dentro do imaginário social, especialmente no cuidado de saúde dessa população, criou um efeito, um fenômeno chamado de Trans Broken Arm Syndrome, que, traduzindo para o literal, seria a síndrome trans do braço quebrado, que nada mais significa que traduzir todas as necessidades e demandas de saúde desses indivíduos ao fato deles serem trans, como se, por exemplo, a hormonioterapia cruzada ou tratamentos médicos, cirúrgicos e estéticos, eles fossem suficientes para o tratamento dessa população, para resolver as demandas dessa população.
população, esquecendo de todas as outras características de saúde que poderiam estar atuando. Então, um modelo, de fato, que seria melhor e efetivo para essa população deveria ser um modelo integral, um modelo que consegue distinguir todas essas demandas necessárias para a população trans, as demandas de saúde física, demandas de saúde mental, demandas de saúde emocional e social, que consiga dividir essas demandas em níveis de atenção diferentes, desde a atenção básica, como porta de entrada para essa população, até a atenção especializada, também considerando essas necessidades específicas e que sejam também serviços não pautados em modelos assistencialistas, ambulatoriais centralizados, que sejam também modelos descentralizados e que consigam chegar de fato a toda a população, onde quer que ela esteja. Claro que existem diversos fatores que influenciam nessa implementação de serviços e modelos de saúde que sejam integrais. Apesar de no Brasil termos a política de saúde integral da população LGBT, que já traz muito sobre a necessidade desse modelo integral de saúde, assim como o plano operativo dessa política, existem esses obstáculos, essas barreiras que influenciam nessa implementação efetiva de estratégias que consigam efetivar um cuidado mais necessário. Então, eu vou estar falando aqui mais sobre o estigma, a discriminação e a migração. Como eu falei anteriormente, a discriminação, ela atua como ato reverberado do estigma e no seu modelo conceitual, que muitos estudos eles vêm utilizando, ele dividem essa discriminação em três diferentes níveis. Um nível estrutural, onde estariam presentes as políticas e estratégias que estariam voltadas para essa população. Então, a discriminação e o estigma poderiam impedir com que essas políticas elas se efetivem de fato, que essas políticas sejam implementadas, ou na criação dessas políticas, na falta dessas políticas. A discriminação no nível interpessoal está no nível mais intermediário aí para o acesso aos serviços de saúde, estariam presentes quando os profissionais de saúde nos serviços, outros funcionários, eles discriminam essa população, e no nível mais individual, quando levamos em conta a discriminação que é internalizada por essa pessoa trans, que demanda do serviço e acaba nem procurando o próprio serviço de saúde pelo medo de se sentir discriminada, pelo serviço de saúde não ser acolhedor para essa população. Então, eu trago aqui alguns exemplos, de estudos epidemiológicos que já traçaram essa relação da discriminação de gênero com o acesso, alguns desfechos relacionados a acessos a serviços e tecnologias de saúde voltados para essa população. Glick e colaboradores, em um estudo realizado em 2018, eles demonstraram que a discriminação de gênero aumenta a chance do adiamento e cuidado em saúde. Pinheiro e colaboradores, em 2016, de um estudo realizado no Brasil, também demonstrou que a discriminação de gênero aumenta em quase 3 vezes a resistência de fazer testes de HIV durante a vida. E Catari e colaboradores, assim como Costa e colaboradores, em 2 estudos realizados em 2016, demonstraram que a discriminação ela aumenta a chance de evitar a procura por cuidados em saúde. Mais recentemente, nós publicamos um estudo onde nós discutimos a associação de gênero associada a visitas médicas e testes de HIV no último ano. Foi um estudo que foi um produto da minha dissertação do doutorado, e nós mostramos que a discriminação de gênero, mesmo quando ajustada por potenciais fatores de confundimento, ela reduziu significativamente a chance de realização de testes de HIV no último ano e a chance de realização de consultas médicas no último ano, demonstrando aí que a discriminação de gênero atua como um potencial fator, como uma barreira para o cuidado dessa população. Já a migração, como eu já havia comentado anteriormente, ela também possui esse modelo conceitual teórico que influencia no acesso ao cuidado dessa população. Quando a gente está falando de migração, eu estou falando de migração tanto interna quanto externa, intermitente ou permanente.
ela também vai atuar no nível estrutural quando nós não temos políticas de estratégias, e, de fato, não temos políticas e estratégias ainda que pensem nas populações trans como populações que também possuem esse deslocamento constante por conta das situações de estigma e discriminação, ou por conta das situações de busca por melhorias nas condições de vida ou qualidade de vida. Então, não existem ainda políticas que pensem, de fato, nesse contexto e como os serviços eles vão acolher essas populações que estão saindo, que estão chegando. Em um nível social também, nós devemos pensar que os indivíduos, quando eles saem do seu local de origem, elas pedem suas redes de contato, suas redes de apoio social, assim como os indivíduos que chegam no novo local, no novo município de residência, eles também vão ter dificuldades, podem ter dificuldades para estabelecer novas redes de apoio, novas redes de contatos sociais, o que também pode influenciar na saúde dessa população, em um nível contextual, quando a gente entende que a migração, quando o indivíduo que é migrante, quando ele chega no novo município, no novo local de residência, e ele se estabelece em um novo contexto de novas redes de contato, as características desses indivíduos migrantes, eles tendem a se igualar a esses indivíduos das novas redes. Então, se esses indivíduos das redes, eles possuem maior vulnerabilidade, então existe uma probabilidade maior desse migrante também ter uma maior vulnerabilidade, ter um menor acesso aos serviços de saúde, assim como também isso pode ser um fator protetor, uma vez que esses indivíduos se estabelecem com redes de apoio, conseguem se estabelecer logo quando chegam no novo município em unidades em unidades de saúde, nos serviços de saúde. Então, esse fator também pode ser protetor para o migrante, para que ele não tenha desfechos negativos de saúde. Existe também um nível temporal da migração, uma vez que o tempo de residência no novo município também vai influenciar diretamente na saúde desse migrante. Os migrantes que chegam mais recentemente nesse novo município, nesse novo local de residência, como eu falei anteriormente, eles vão ter a menor probabilidade de ter vínculos com os serviços, menos redes de apoio, então provavelmente ele tem uma maior probabilidade também de ter desfechos negativos em saúde, menor acesso aos serviços de saúde, quando comparado aos migrantes que já têm um maior tempo de residência. Eu demonstro também alguns estudos que já traçaram também essa relação entre a migração e o acesso à saúde pela população trans, especialmente esse estudo realizado mais recentemente por colaboradores, ele faz essa relação da migração com diversos desfechos relacionados a acesso para essa população trans. Então, os migrantes, quando comparados aos residentes de origem, eles tiveram maior chance de o cuidado não estar disponível, falta de transporte para os serviços, sentir tratamento inadequado, não podia pagar por cuidados médicos, falta de confiança no médico, assim como outros desfechos negativos também, como sintomas depressivos, maior chance de ter HIV e dificuldades cognitivas. Alguns outros estudos encontraram também relação com outros desfechos, como aumento da ocorrência de gonorreia, clamídia, HIV. Ser estrangeiro também aumentou a chance de engajamento no trabalho sexual, visto que essa população também teve dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, também maior chance de práticas sexuais de risco, como sexo anal receptivo desprotegido, menor frequência de atendimento em centros de apoio ao HIV/AIDS, e também o menor tempo de residência reduziu a chance de ter um atendimento regular, médico regular, nessa população. Eu trago aqui também alguns dados preliminares do que eu tenho trabalhado na minha tese agora, relacionado à associação de migração com infecção por HIV na população de travestis e mulheres trans de 3 capitais do Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza, e nós já mostramos nesses dados preliminares que existe uma associação, os migrantes, as travestis e mulheres trans que são migrantes, têm uma maior chance de infecção por HIV quando comparadas às residentes de origem, tanto no extrato de 18 a 34 anos, quanto no extrato de 35 anos ou mais. Sendo no extrato de 35 anos ou mais, nós conseguimos identificar
uma chance ainda maior quando comparadas às mais novas. E esse efeito também foi possível identificar para a infecção por sífilis. Existe também a migração aumentou a chance de infecção por sífilis nessa população. Eu também gosto, nas minhas apresentações, sempre de trazer o contexto das publicações que vem se estabelecendo na área. Então, eu trago aqui um estudo de revisão bibliométrica que fala um pouco sobre o contexto das publicações sobre saúde da população trans. E aí nós conseguimos identificar o quão importante é ainda averiguar o acesso à saúde dessa população, visto que nós podemos perceber que ainda há uma concentração muito grande de estudos voltados somente ao HIV/AIDS ou voltados à saúde mental. E aí, como vocês podem perceber, tanto na figura A quanto na B, em amarelo, são os estudos mais relacionados à utilização dos serviços de saúde, aos cuidados de saúde, ao acesso em si. Isso é feito com discriminação e estigma. São estudos ainda que têm sido pouco publicados. Claro que esse cenário ele tem mudado atualmente. Essa revisão bibliométrica foi realizada somente até 2015, mas ainda atualmente, proporcionalmente em relação aos outros estudos, são ainda os estudos menos publicados. Então, nós precisamos ainda cada vez mais averiguar essa área sobre acesso à saúde da população trans em relação a estes efeitos. Nesse estudo, nem sequer foi identificado também, apesar de já ter sido trabalhado anteriormente, o efeito da migração na saúde, mas ainda também é uma exposição muito pouco trabalhada em relação à população trans, sendo que já sabemos que os migrantes também possuem essa vulnerabilidade para o acesso à saúde e às estratégias de saúde em geral. Então, como considerações finais sobre essa apresentação, no Brasil, mesmo que políticas públicas tenham sido garantidas ao longo da história para essa população, nós sabemos que ainda existem diversos desafios e obstáculos que não permitem que essas políticas elas sejam efetivamente implementadas e que tornem esses serviços competentes para essa população. Então, o acesso aos serviços e tecnologias de saúde são significativamente afetados ainda pela discriminação de gênero e também pelo efeito da migração. Faz necessário também repensar o papel dos diversos níveis de atenção, principalmente a atenção primária à saúde, para o acolhimento dessa população, não pensar somente nos modelos ambulatoriais, assistencialistas, entender que toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde precisa estar efetivamente qualificada para o atendimento dessa população. E também assegurar os seus direitos nas unidades de saúde, eliminar o estigma e discriminação, promover as estratégias, políticas e medidas protetivas. É isso, pessoal. Obrigada e estou disponível para o debate posteriormente. Muito obrigada, Bel. Você foi precisa no tempo, né? Eu acho que você traz uma questão muito importante. Eu acho que você adiciona, não é, a questão da migração nesse mosaico, digamos assim, de pensar discriminação de gênero desde uma perspectiva da interseccionalidade, né? Eu acho que a gente vai ter muito espaço, né, para discussão. Eu passaria, então, agora para a Cristiane Cabral, que vai estar apresentando para a gente um trabalho chamado A Persistente Invisibilidade de Estudos, entre aspas, ou entre parênteses, epidemiológicos, sobre a saúde de mulheres lésbicas no Brasil. A Cristiane é docente da Faculdade de Saúde Pública da USP, tem mestrado e doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ. Ela esteve na coordenação do GT Gênero e Saúde da Abrasco, na gestão de 2016 a 2019, e atualmente é coordenadora do GT Fecundidade, Comportamento e Saúde Sexual e Reprodutiva da ABEP. Cristiane, bem-vinda, você tem 20 minutos. A gente não está te ouvindo, Cris. Não. E agora? Foi? Sim, agora foi.
E ficar atualizando toda hora esse negócio aqui no Zoom. Então, bom dia novamente a todas, todos e todes. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder começar, então, a apresentação. Só um minuto, share. Me diz quando estiver aparecendo já, porque eu deixo de ver vocês. Ela já está aparecendo, a gente só tem que ver se ela está... Tenta passar um slide, Cris, só para a gente ver se está ok. Acho que vai passar. Vai passar. Acho que vai passar. Vamos lá. Então, deixa eu voltar para aqui. Isso. Eu tenho que estar no PowerPoint. Isso. Bom, então, desculpa, bom dia novamente. Eu sou, então, Cristiane Cabral, então vou apresentar esse trabalho que a gente estudou, a persistente invisibilidade de estudos epidemiológicos, e o epidemiológico está no parênteses, eu vou explicar por quê, sobre a saúde de mulheres lésbicas no Brasil, e esse trabalho ele é feito a muitas mãos, pelo menos 6 mãos, né, que eu tenho comigo como nossas parceiras e coautoras, né? A Paula Galdino, que foi minha aluna, né, no doutorado, e agora é uma colega e está no pós-doc na Santa Casa de São Paulo. A Mônica, que é uma estudante de graduação da Universidade de Mogi das Cruzes, mas é uma promissora, pesquisadora e também interessada nessa área temática, e eu que vos falo nessa manhã, né? Então, para a gente começar essa conversa, quer dizer, antes de passar para o próximo slide, né, agradecer imensamente a oportunidade para a gente estar pautando isso no Congresso, né, no Congresso Brasileiro de Epidemia. Acho bastante importante a gente ir construindo realmente espaços de discussão em congressos da Abrasco sobre a temática, né, da saúde da população LGBT, né? Então, o convite, na verdade, foi para pensar um pouco, né, sobre como é que está, como é que é isso, a quantas andas essa dimensão da produção no campo da saúde coletiva, né? E aí foi com esse intuito que a gente, né, começa a pensar do tipo, onde estão os estudos epidemiológicos sobre saúde das mulheres lésbicas no Brasil, né? E aí, até então, a gente achava que, quando a gente começa essa jornada, que haveria estudos, né? E a invisibilidade se daria por outras dimensões. Mas vocês vão ver que, ao longo da apresentação, eu acho que a gente vai poder falar sobre uma ausência de estudos epidemiológicos sobre saúde das mulheres lésbicas no Brasil, né? Apesar de todos os avanços que têm sido feitos de discussão, né, sobre saúde das mulheres, de modo geral, né? Então, a gente pode retomar o paísmo, que é de 83, em que a dimensão, algumas questões sobre orientação sexual já começavam a ser ensaiadas lá, mas, enfim, a gente vai ver que tem uma ausência de estudos nesse campo aqui no Brasil, especialmente no Brasil. Então, esse o nosso ponto de partida, e aí tem algumas argumentações, né, algumas hipóteses, algumas argumentações para a gente estar apresentando aqui, né? Então, um primeiro é pensar sobre a produção da invisibilidade, né? Pensar, questionar como é que essa invisibilidade vai sendo tecida, vai sendo construída a partir, né, enfim, não nos faltam estudos, digamos assim, e não faltam estudos no campo da saúde coletiva, não nos faltam estudos no campo da epidemiologia, mas como que, na verdade, ao olhar para eles, né, a gente vê que há diversas oportunidades perdidas, e é nesse sentido, as oportunidades perdidas, que a gente vai estar argumentando sobre a própria produção da invisibilidade dessa temática, né? Então, a gente sabe que grandes estudos, grandes inquéritos um pega para capar, digamos assim, na definição de questões que a gente insere, que deixa de fora, cada questão significa tempo e dinheiro, mas uma ou duas questões sobre orientação sexual, identidade de gênero em pesquisas populacionais seriam muitíssimo bem-vindas, né? E a gente vai ver como que apenas isso, com uma ou duas questões, a gente conseguiria produzir dados e a gente perde essas oportunidades, né? Então, um dos exemplos que a gente traz, né, por exemplo, se a gente for resgatar a pesquisa Nascer no Brasil, né? A gente trabalhou com ela em São Paulo, né, na saúde pública, né? A Simone coordenou o módulo de São Paulo, a Paula teve
nesse trabalho, e a gente foi reolhar, então, por exemplo, o questionário do Nascer no Brasil, né? Então, a primeira rodada foi 2011 e 2012, e agora a pesquisa Nascer no Brasil está em campo novamente, né? Então, nessa primeira rodada, tinha lá 3 questionários, né, de estrutura da unidade, um que era a partir do prontuário e um que era sobre, que se chamou Hospitalar Puérpera, em que se fazia entrevistas com a mulher, né? Nessa primeira rodada do Nascer no Brasil, enfim, 23 mil puérperas foram entrevistadas em 191 municípios do Brasil, né, em 266 unidades hospitalares, a maioria pública, mas tinha também unidades privadas. Então, vejam, temos aqui 24 mil, quase 24 mil entrevistas realizadas, né, com mulheres, né? Mas o que acontece isso aqui tinha que sumir daqui, né, gente, para poder a gente ver. Então, fazendo revisitando lá, né, a gente tem questões bastante, digamos assim, heteronormativas, digamos assim, né? Então, por exemplo, na parte de identificação da mulher, da mãe, se pergunta especificamente sobre o nome do familiar ou companheiro, com O no final, né? Número do familiar ou companheiro. Nas opções de, por exemplo, no outro bloco, tinha que perguntar quem foi o seu acompanhante, entra companheiro ou pai da criança, né? Não entra aqui a possibilidade, por exemplo, de ter o companheiro, parênteses, ou companheira, né? Numa outra questão, no questionário, também se pergunta sobre a influência sobre a preferência de parto. E, novamente, dentre as opções de resposta, está lá a preferência do seu marido pelo tipo de parto, né? Então, a gente, olhando para esse inquérito, que foi um inquérito super importante, né, para discussões na área, né, de saúde da mulher, né, a gente olha para ele e vê como que ele é pensado, né, do ponto de vista realmente de um repertório cis, heteronormativo, né, sem qualquer espaço de poder pensar e capturar alguma dimensão da reprodução feita entre mulheres, né? Isso fica totalmente fora, né? Num outro bloco, que é sobre a amamentação, por exemplo, só a pergunta sobre a mulher que gestou, e o que também exclui completamente a possibilidade de haver uma segunda parceira envolvida na amamentação nesse episódio reprodutivo, né? E nos chama a atenção que, nesse momento, né, a pesquisa está em campo, e aí tem coisas novas na pesquisa, inclusive um bloco novo que se intitula transtornos mentais paternos no pós-parto e vínculo pai-bebê, né? Ou seja, novamente, não são consideradas ou não se abre espaço para a especificidade do nascimento que envolva a parentalidade das mulheres, né? Então, é só um exemplo, né, para trazer como que você consegue perder oportunidades em grandes inquéritos, e isso produz uma invisibilidade sobre questões relativas à saúde das mulheres homossexuais, das mulheres lésbicas, né? A questão da reprodução é uma questão, uma das diversas questões, mas é uma das questões que a gente vê na literatura, né? Mas é isso, não foi retratada novamente no segundo grande inquérito nacional maravilhoso, que é o Nascer no Brasil. Essa dimensão continua de fora, né? Um outro exemplo que a gente foi trazer para pensar a produção dessa invisibilidade é na Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa para ser quinquenal, é feita entre IBGE, né, numa parceria do IBGE com o Ministério da Saúde, e lá, finalmente, né, assim, tem, né, novidade na edição de 2019, que tem um módulo, né, sobre atividade sexual, em que é perguntado sobre a orientação sexual da pessoa, né? As respostas contemplam heterossexual, bissexual, homossexual, outro não sabe, ou recusa-se a responder, né? Mas aí você vai um pouco adiante, né, e no módulo de características dos moradores, ainda se contempla lá as questões sobre pessoas que moram no domicílio. E uma das opções é cônjuge ou companheiro, companheira do mesmo sexo. Isso já é, assim, um grande viva, né, de pensar que isso entra no IBGE, né, entra numa das pesquisas realizadas, né, com o IBGE, né, e inclui a variável de orientação sexual. Mas, novamente, assim, essa pesquisa é uma pesquisa que também vai avaliar sobre procura por serviços e motivos da não procura por serviços, né? Tem uma pergunta especificamente sobre não procurar serviços nas 2 últimas semanas, em que não foi incluída nas possibilidades de resposta, por exemplo, questões relativas à discriminação
que é um tema também candente, e a gente sabe, né, que isso é uma grande barreira, né, para o acesso de mulheres homossexuais aos serviços de saúde, né? Isso é o tipo de dado que já é muito bem documentado em estudos de caráter qualitativo, né? Então, valeria muito se a gente pudesse também ter essa dimensão a partir de estudos de inquéritos populacionais, de estudos, né, com esses famosos Ns mais robustos que a gente tanto gosta e ama, né? Uma outra questão que a gente se pôs a pensar, né, é esse avanço, é indiscutível o avanço que a gente teve nos anos 2000, sobretudo aí nos primeiros 10, 15 anos dos anos 2000, nas políticas públicas, na toda plataforma, né, de busca de direitos LGBTQI+, né? E aí a gente tem uma produção importante de documentos estatais e a gente se pergunta assim, mas e as produções científicas acompanham isso ou não? Então, a gente vai com isso, né, isso em mente, e aí, pensando um pouco assim, no avanço das políticas públicas, né, esse é um trabalho, é um esquema que 2 alunos de graduação fizeram como trabalho final de uma disciplina que eu dou na graduação, de saúde pública, né? Então, eles fazem uma linha temporal, eles pegam alguns principais eventos que têm a ver, né, seja seja desde lá do período de redemocratização, a criação do SUS, algumas questões que vão entrando, né, em termos de pautas e políticas, né, e de conferências, enfim, questões que a gente vai construindo nesse processo, né, de construção de direitos, né, nesses últimos 15 anos, né? Então, queria mostrar que há diversas iniciativas realmente estatais, também de ONGs, mas sobretudo de estatais, nesse debate, né? Mas a gente vai ver que lá na frente isso não se reflete, por exemplo, em termos de estudos acadêmicos, né? E nessa linha do tempo, e pensando em que vem de publicação, em termos de documentos estatais, né? Esse dossiê não é um documento estatal, né? É de uma ONG, digamos assim, mas é um dossiê que ainda continua bastante atual, fundamental, é o nosso ponto de partida, alicerce para muitas discussões sobre saúde de mulheres lésbicas, que foi feito pela Regina, que está aqui com a gente, pela Regina Barbosa e Regina Facchini, né? Então, eu queria trazer para lembrar da importância e da atualidade desse dossiê. Mas, em termos de documentos estatais, só para lembrar que, por exemplo, a gente consegue, em 2003, né, o lançamento da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Esse é um documento, né, a Política Nacional de Saúde das Mulheres é de 2011 e a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Trans é de 2013. Então, tem um documento, né, estatal sendo produzido, sendo lançado, né? O Ministério da Saúde... essa coisinha que está atrapalhando a gente, né? O Ministério da Saúde, ele continua nessas produções e logo depois tem também essa cartilha que ele lança de direitos de saúde e participação social de mulheres lésbicas e bissexuais, né? Na sequência, a gente pode mencionar essa outra cartilha que vem de 2015, né, com uma campanha realmente para mulheres lésbicas e bissexuais, né? Então, cuidar bem da saúde de todos faz bem para as mulheres lésbicas e bissexuais, né? A gente faz bem para o Brasil, que é uma tentativa de começar também a dar visibilidade, pensar como é que os serviços de saúde, né, gestores integram essa população que a gente sabe que enfrenta muitas barreiras no serviço de saúde, né? Em 2014 tem essa outra cartilha que é a atenção integral também, enfim. Eu quero dizer com isso que há iniciativas estatais governamentais, mas isso não vai se refletir, por exemplo, na produção acadêmica como a gente esperaria, né? Então, como é que eu afirmo que não vai se refletir na avaliação acadêmica, na produção acadêmica como a gente gostaria? Fazendo esse panorama, a gente então se lançou, né, ao fazer esse percurso, tanto de pensar como é que é feita a produção da invisibilidade, né? A gente olha para as políticas, então tem um debate público acontecendo, né? Mas e a academia? E a produção científica? Há quantas anda isso? E a gente então se lançou a fazer uma scope review para esse trabalho, para essa apresentação, né? Pensando os termos homossexualidade feminina e todos os seus correlatos, claro, eu não vou colocar aqui a sintaxe porque ela ficou muito grande, mas homossexualidade feminina e aí saúde com todos os seus correlatos, que também vai incluir saúde mental, reprodutiva, sexual, enfim, várias dimensões, e o Brasil está sublinhado, não é à toa, né?
Nós fizemos essa busca em setembro de 2021 em 3 bases, a Lilacs, pensando que ela é um lugar que escoa a produção nacional brasileira, né? Importante. O Medline, que é uma base que tem muita produção da área da saúde, né? E muita produção, input de revistas norte-americanas, e a Web of Science, que teria esse grande input também de periódicos europeus, né? Fizemos a busca por título, resumo e palavra-chave, sem uma delimitação temporal, a gente queria saber se tinha aumentado a partir dos anos 2000, como é que era isso. Mas, enfim, qual foi a nossa surpresa? Que ao fazer todos esse tratamento, né, quando a gente colocava o "and Brasil" como, né, um elemento importante, tinha que ter a palavra Brasil, porque a gente queria estudos no Brasil ou sobre o Brasil, né, a quantidade de artigos ficava bastante rarefeito, né? Caía absurdamente. Então, assim, se a gente colocasse homossexualidade feminina e saúde de um modo geral, no Lilacs, a gente quase 5.000 artigos. Quando eu colocava o Brasil como sendo um outro condicionante necessário da minha sintaxe, a gente caía para 90 artigos. A mesma coisa aconteceu no Medline, que eu caio de 3.000 para 16 artigos, né? E aí, a gente, então... Oh, meu Deus, isso aqui realmente está nos perturbando. A gente, então... E aí, para trazer algumas questões para cá, a gente só deu tempo de analisar a Lilacs e o Medline, a gente não conseguiu ainda avançar no Web of Science, né? E aí, então, a gente inclui nessa revisão, né? Começamos com 90 artigos no Lilacs, excluímos alguns em função de critérios de exclusão, e no Medline todos eles foram incluídos, então tivemos repetições aqui, e ficamos com 63 artigos, então, para essa revisão de escopo, pensando no que é que vem sendo produzido sobre homossexualidade feminina, sobre lésbicas, sobre saúde como um todo e Brasil, né? Então, os temas, né, principais temas encontrados, a gente tem desde realmente das questões sobre maternidade lésbicas, tecnologias de reprodução, tem escalas de atitude de atitudes médicas com lésbicas e gays, tem questões sobre a política nacional lançada, né? Tem questões sobre vivências familiares, tem questões sobre violência de gênero nas relações lésbicas, tem, né? A gente entra alguns artigos de 2021, né? 2021, então já tem uma produção sobre efeitos da Covid na população LGBTQI+, enfim, tem uma pletora aí de possibilidades, de temas que a gente não vai ter como adentrar aqui, mas a gente vai conseguir. Nossa intenção é produzir um artigo a partir dessa revisão sistemática, né? Mas só para a gente não ficar tão desanimado com tão pouca coisa, né? Eu acho que, assim, fazendo uma fala um pouco mais otimista, eu acho que tem exemplos importantes que a gente precisa destacar nessa busca de produção, né? Então, um deles, né, é essa caderneta da gestante, novamente, é um documento estatal, em que, e aí não tem como não deixar de falar aqui, que Paula, que é coautora desse trabalho, né, a gente estava na Faculdade de Saúde Pública, a Bia Fioretti, que foi convidada pelo Ministério para fazer a caderneta da gestante, estava elaborando a carteira, e a própria Paula vira e fala assim, mas por que tem que ser nome do companheiro, né? Por que a gente não coloca o nome da companheiro, companheira, né, nessa caderneta da gestante? Porque isso já fala de uma certa acolhimento, né, pelas maternidades, que não são as maternidades heteronormativas, né? Então, você começa a poder ampliar questões e também, não só para aquela gestante que chega no serviço, mas também para os próprios profissionais de saúde que começam a ver, bom, pode ser que o companheiro seja uma companheira no momento da reprodução, por exemplo. Então, acho que isso eu gostaria de chamar a atenção como sendo uma iniciativa importante e estatal, né? Que ainda está assim na caderneta da gestante. Não sei se isso vai voltar a mudar, né? Uma outra iniciativa, né, que tem, não dá para não mencionar, é o Lesbosense, que foi lançado agora em agosto de 2021 por pesquisadoras, né, por professoras ativistas, né, com o intuito disso, de produzir informações sobre a população lésbica, né? Já que a gente não tem nos grandes inquéritos, não tem os dados do IBGE, não tem os inquéritos de saúde, né? Como é que a gente produz, né, informações, dados robustos a partir de informações da própria experiência
da homossexualidade feminina. Então, e aí é muito interessante essa iniciativa, então quis trazer aqui como sendo algo que está no ar para ser disseminado e sendo respondido pelas mulheres com identidade homossexual, né? E aí, a questão da invisibilidade, já estou me indo para o final, quer dizer, a invisibilidade, a discriminação é um tema recorrente na produção da saúde e sobre a saúde, né? E aí, dentro dos nossos próprios, das buscas feitas, encontramos nós mesmos, por exemplo, e o artigo, esse é um dos artigos da Paula, em que a gente vai discutir, isso, as mulheres não são inférteis, toda a política de saúde em relação à reprodução assistida está pensada em mulheres heterossexuais e com parceria, e casadas, né? Então, como é que fica a possibilidade de reprodução entre casais homoafetivos, né? E é uma questão que está colocada lá na Lei do Planejamento Familiar, a possibilidade de reprodução assistida. Mas a implementação disso, né, só atinge uma parcela, e bem pequena, digamos, também de mulheres, né? Esse é um trabalho que eu amo muito, né? Que é isso, pensar também nesse lugar dessa parceira que não gesta, né? Que é pensar nessa dimensão da homoparentalidade feminina. E nesses dois trabalhos, a gente acaba discutindo essas dimensões, né? Assim, desses enfrentamentos urgentes que têm a ver com temas de sexualidade, orientação sexual precisam estar presentes na formação dos profissionais, né? Acho que na formação em geral, mas sobretudo na formação dos profissionais de saúde, que é a nossa área, né? E nessa reflexão cotidiana sobre a prática profissional, né? É urgente produzir evidências científicas sobre as mulheres lésbicas e bissexuais. A gente não tem, por exemplo, indicadores sobre doenças sexualmente transmissíveis em mulheres lésbicas, né? E eu acho que também precisamos dessa cautela, sabe? Dos encobrimentos que são feitos e que também produzem visibilidade, né? Então, por exemplo, se a gente fosse procurar saúde da população LGBT, a gente encontraria muito mais artigos, mas estão lidando os artigos com o G e com o T, né? O L continua apagado, né? Ele continua nessa invisibilidade, continua apagado. Então, tem estudos na epidemiologia no campo da saúde coletiva? Tem. Mas atualmente, quer dizer, tem muitos com o G, da nossa sopinha de letrinhas, muitos com o T, que é fundamental também, e o L continua, o L e o B continuam realmente apagados, né? E, claro, e a pergunta que fica é essa, né? Então, por que essa persistente invisibilidade? Como é que a gente entende isso, né? Como é que a gente entende esse desinteresse sobre saúde das mulheres lésbicas, né? Eu acho que só responder que é em função da heteronormatividade, da homofobia, são respostas muito, muito rápidas, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar sobre que ciência é essa feita no país, por quem que ela é feita, onde estão os financiamentos para a pesquisa, quem produz esses estudos, né? Para a gente começar também a mostrar que essa ciência, né? O fazer ciência é um fazer político, né? E é onde realmente é um campo de disputas de poder, é um campo de possibilidade de articulação e também de desarticulação. E quando a gente olha para o nosso campo científico, infelizmente, a gente vê que ele ainda é um campo realmente branco, heterossexual, né? Cisnormativo, ainda bastante colonizado pelo norte global, imensamente, mas a gente precisa produzir um conhecimento que seja qualificado, localizado, né? Se a gente realmente quer promover questões sobre equidade em relação à população lésbica, né? Acho que era um pouco isso. Desculpa, eu passei um pouquinho do tempo, Rê. Mil perdões. Passou só um pouquinho, Cristiane, foi ótimo. É interessante, Cristiane, que quando você estava falando, né, e fazendo Claro, a memória foi lá para trás, para o início dos anos 2000, né, quando eu e Regina Facchini e outras parceiras produzimos uma série de pesquisas e documentos, né? E a impressão que eu tinha, que você confirma no final, é exatamente que dentro da sopa de letrinhas, o L é o que é a questão sobre a qual, digamos assim, menos se estuda, né? Quer dizer, era essa a minha impressão, né? Eu não venho trabalhando com esse assunto mais recentemente, né? Mas dava essa impressão. Mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de ir para o debate, né? Antes de passar, então, para o Laio, eu queria estimular as pessoas. Eu tenho recebido aqui muitas
mensagens de parabéns pelas apresentações, mas eu queria também estimular, não é, que as pessoas encaminhem questões, não necessariamente perguntas, mas questões. A ideia aqui nessa mesa redonda é a gente abrir para o debate a partir da apresentação do Laio. E, com isso, então, eu passo para o Laio. O Laio vai estar trazendo para a gente um trabalho que chama Discriminação e Estigma por Orientação Sexual entre Homens Gays e Bissexuais, o efeito em desfechos de saúde e acesso a serviços. O Laio possui doutorado em saúde pública e mestrado acadêmico em saúde comunitária pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e atualmente é professor adjunto do Departamento de Ciências da Vida e da Universidade do Estado da Bahia. Laio, bem-vindo, você tem 20 minutos, quando estiver faltando 5 minutos eu te mando uma mensagem. Muito obrigado, professora Regina Barbosa. Muito bom escutar as colegas que me antecederam. Obrigado também pela comissão científica, por esse espaço no Congresso, no 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Fico muito contente de estar aqui compartilhando com vocês dados e sobre essa temática. Bom, a minha apresentação aqui que eu preparei tem o título de Discriminação e Estigma por Orientação Sexual entre Homens Gays e Bissexuais. Vamos discutir um pouco do efeito da discriminação sobre desfechos de saúde e acesso a serviços. Bom, aqui uma sumarização dessa apresentação. Vou falar um pouco sobre o conceito de estigma e discriminação, teoria do estresse de minorias, a discriminação em saúde, falar um pouco sobre o modelo socioecológico do estigma relacionado à orientação sexual, os efeitos da discriminação na saúde mental, no HIV/AIDS, no acesso aos serviços de saúde, bem como a mensuração da discriminação em estudos epidemiológicos, um pouco da experiência do que nós temos feito no Brasil, a reflexão sobre métodos diretos e indiretos de mensuração, e vou trazer um pouco de dados sobre a discriminação entre homens gays, bissexuais e outros HSH no Brasil. Bom, é impossível e difícil iniciar uma discussão sobre estigma sem nos remetermos ao clássico livro do Erving Goffman, que foi publicado pela primeira vez em 63, e inaugurou um imenso debate em torno do conceito do estigma. Embora tenha sido bastante criticado atualmente, a leitura e a releitura de Goffman pode trazer algumas novas ideias para lançar luz sobre o problema em estudo. Neste livro, o autor propõe que o termo estigma se refere a um atributo profundamente depreciativo de uma pessoa que é percebido como tal através da interação social. Então, a presença deste atributo pode confirmar ou reafirmar a normalidade de pessoas ou grupos específicos. Nesse sentido, o estigma destaca um traço específico do indivíduo e o sujeita à impossibilidade de atenção social para outros atributos seus, imputando-lhes um grande descrédito. Para esse autor, um atributo em si não é nem honroso nem desonroso, pois ele só é percebido enquanto tal quando as pessoas se relacionam entre si. Desse modo, o estigma seria, portanto, um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. A partir dessa teorização de Goffman, a gente pode destacar duas características importantes do conceito de estigma. Primeiro, que o estigma é profundamente relacional, pois depende da interação entre as pessoas. E a segunda característica é que o processo de estigmatização ele envolve relações de poder entre as pessoas e também populações, estamos aqui falando da epidemiologia, ao salientar diferenças que confirmam o padrão de normalidade de alguns grupos em detrimento de outros. Essas categorias, a literatura sobre estigma não tem uma teoria singular e bem unificada e consensual, e alguns autores, como Richard Parker, têm definido o estigma como um construto teórico e a discriminação, a prática, como ação prática, sendo efeito do estigma.
Esse trabalho, que foi publicado por esses autores, Ratzenbauer, Phelan e Link, que fizeram uma revisão de literatura, aborda o estigma como uma causa fundamental das iniquidades de saúde. Eles identificaram que são raros os estudos que abordam o estigma como preditor de múltiplos desfechos, com exceção dos estudos de raça e etnicidade. Geralmente, os estudos analisam o estigma como preditor de apenas um desfecho, o que abre brechas para se pensar a estigmatização apenas como um dos fatores entre muitos outros que estão envolvidos nesses processos de vulnerabilização, o que enfraquece a argumentação em favor da causa fundamental. Entretanto, os autores contra-argumentam que o estigma pode afetar não somente uma dimensão da vida, mas muitas outras, tais como emprego, renda, moradia, educação e tantas outras dimensões, como é demonstrado empiricamente pelos estudos de racismo nos Estados Unidos, estando dessa forma na base da pirâmide do processo de causalidade das iniquidades em saúde. Aqui, nesse artigo, eles trazem uma diversidade de artigos que apontam a discriminação baseada na orientação sexual e o efeito dessa discriminação em desfechos de saúde, mas não somente em desfechos de saúde, mas também educação, emprego, acesso à moradia e outros tipos de desfechos. Bom, aqui é um pouco um modelo teórico conceitual de uma revisão sistemática também sobre o conceito de estigma, que mostra de como é que o estigma ele se dá no nível comunitário, individual, como essas dimensões comunitárias individuais elas se relacionam nesse processo de conformação do estigma e como é que o estigma afeta aí desfechos de saúde e acesso. O estigma ele tem uma diversidade de variantes e não apenas ele não é apenas mensurado de uma só forma, ele pode ser mensurado de diversas formas. Geralmente nós temos mensurado o estigma baseado na percepção, o estigma percebido. Mas nós temos uma diversidade de possibilidades de mensuração, e aqui eu chamo a atenção para um que tem sido pouco avaliado no Brasil nessa população, que é o autoestigma, principalmente no que diz respeito à homofobia internalizada. Bom, aqui eu chamo a atenção da teoria do estresse de minorias, que é um conceito muito utilizado, que foi formulado a partir de dados empíricos produzidos em estudos que associam o estresse vivenciado por populações e membros de certos grupos minoritários, como, por exemplo, população de homens gays, bissexuais e outros HSHs, em experiências negativas como saúde, educação, habitação e etc. Esse conceito é baseado na premissa de que gays em uma sociedade heterossexista são sujeitos a um estresse crônico relacionado à estigmatização. E esses estressores, eles são retratados como eventos e condições que provocam a necessidade de contínua mudança, o que requer dos indivíduos um esforço intenso para adaptação a essas novas circunstâncias. Nesse sentido, os indivíduos submetidos a esses estressores sofreriam de uma constante tensão crônica, psicológica, emocional, mental e física, o que desgastaria a capacidade de adaptação e induziria ao adoecimento mental, à adoção de comportamentos arriscados e outras doenças. Na saúde coletiva, nós temos uma diversidade de pesquisas sobre o efeito do estigma e da discriminação em vários desfechos. Entretanto, ainda pouco se tem examinado o impacto da discriminação na saúde da população de homens gays, bissexuais e no acesso a serviços de saúde. Richard Parker ressalta que a discriminação é resultado das estruturas sociais e econômicas que são fundamentalmente desiguais.
Nesse sentido, eu apresento aqui um modelo socioecológico do estigma e da discriminação relacionado à orientação sexual, que traz a perspectiva a alguns níveis, o nível estrutural, que relaciona normas, condições gerais, leis, políticas e práticas baseadas numa heteronormatividade compulsória, a construção de políticas e práticas estigmatizadoras, barreiras que provocam barreiras de acesso aos serviços de saúde dos sujeitos e também a iniquidade socioeconômica. Um outro nível do estigma que chama a atenção nessa população específica de HSH é o estigma e a discriminação interpessoal, que se dá nas interações sociais cotidianas, e aí aqui eu chamo a atenção para a discriminação pelos profissionais de saúde, nos serviços de saúde, nos locais de trabalho, a rejeição familiar, que provoca muitas vezes expulsão de jovens e adolescentes da família, da casa, os crimes de ódio e agressão sexual e física. No nível individual, eu chamo a atenção para questões relacionadas às crenças e comportamentos, e aqui chamando a atenção da internalização do estigma. E vários estudos epidemiológicos têm chamado a atenção dessa internalização e o efeito dessa internalização, da homofobia internalizada em efeitos na saúde mental e na adoção de práticas arriscadas aí no que diz respeito a infecções sexualmente transmissíveis. Bom, rapidamente eu gostaria de mostrar alguns estudos que abordam o efeito da discriminação e desfechos de saúde como HIV/AIDS, que é mais a área que eu trabalho, e na saúde mental e no acesso aos serviços de saúde. No Brasil, a gente sabe que o HIV/AIDS ele afeta desproporcionalmente homens gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens. A gente tem uma prevalência muito maior do que a prevalência na população geral, e diversos estudos do mundo têm mostrado uma associação forte entre homofobia, discriminação relacionada à orientação sexual e a infecção pelo HIV. Aqui eu chamo a atenção desse primeiro estudo realizado em Uganda. Nos Estados Unidos, os HSHs latinos que relataram experiência de homofobia tiveram uma chance 2 vezes maior de relato de sexo desprotegido com um parceiro fixo, em comparação com aqueles que não relataram essas experiências. Estudo realizado em São Francisco também mostrou que a homofobia internalizada foi associada com sexo desprotegido. Na saúde mental, vários estudos têm sido publicados ao longo das últimas décadas, e aqui eu chamo a atenção para essas revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando o impacto da discriminação relacionada à orientação sexual e desfechos relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão. A discriminação e o acesso aos serviços de saúde. Vários estudos no mundo têm mostrado que a discriminação provoca medo das pessoas, dos gays, dos homens gays, dos HSHs em chegar até o serviço de saúde. Então, esse primeiro estudo, um estudo realizado aqui em 3 países africanos, mostrando que o medo de procurar serviços de saúde, experiência de ter tido cuidados de saúde negados e experiência de ter sofrido chantagem por conta da revelação da orientação sexual foram associados à dificuldade de HSH no acesso ao serviço de saúde, e outros estudos mostrando também essa associação aqui entre discriminação e dificuldade de acessar os serviços de saúde. Vou passar. Então, nesse sentido, há uma discussão na literatura sobre como mensurar a discriminação baseada na orientação sexual. É um fenômeno complexo. Aqui no Brasil, nosso grupo tem feito alguns estudos ao longo dos anos
e nós temos utilizado uma mensuração direta através de uma questão única nos nossos inquéritos, que é a seguinte: nos últimos 12 meses, você se sentiu discriminado por alguma pessoa ou instituição por causa de sua orientação sexual, mas nós temos testado também uma mensuração que eu tenho chamado de mensuração indireta, através de um conjunto de questões, de questionários, que são validados ou não validados através da análise de classes latentes. Esse artigo, que foi publicado em 2017, nós utilizamos essa variável com mensuração direta, e nós identificamos em 2017, esse aqui é o nosso grupo, liderado aqui pela professora Lígia Kerr, um inquérito realizado em 10 cidades brasileiras para a estimativa da prevalência de HIV, e nesse estudo nós fizemos essa pergunta, e em 2009 nós tivemos uma prevalência de discriminação percebida de 27,7%. Em 2016, esse estudo se repetiu, agora em 12 capitais do Brasil, com uma amostra muito grande, de mais de 4.000 HSH, e nós encontramos uma prevalência de discriminação de 65%. Então, a gente observou aqui um aumento dessa percepção de discriminação. Além disso, nos serviços de saúde, essa pergunta que é sobre o serviço, a discriminação nos serviços de saúde, nós observamos que em 2009 a prevalência de 1,3%, em 2016 essa prevalência subiu para 9%. Esse é um novo artigo que nós publicamos em 2019, já utilizando a discriminação mensurada por método indireto, através de análise de classes latentes, que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, através de 3 dimensões, de variáveis distribuídas em 3 dimensões, a discriminação no mundo do trabalho, uma discriminação na vida privada e uma discriminação pública. Nós constituímos, através dessas variáveis que foram observadas, medidas diretamente, nós construímos um construto de discriminação através de análise de classes latentes, e esse construto classificou esses indivíduos em 4 categorias: uma discriminação muito alta, alta, baixa e média. Nós enviamos, foi aceito esse trabalho no Congresso de AIDS, Mundial de AIDS, em 2018, e agora está submetido em uma revista para análise, e fizemos um estudo para avaliar fatores associados a essa discriminação, a esse indicador específico de LCA, e nós observamos que os mais jovens reportam a maior percepção de discriminação, menor que 25 anos, em comparação aos maiores ou igual a 25 anos. Um dado também interessante que nós observamos é que os homens brancos e pardos também relataram mais discriminação por orientação sexual do que os negros, as pessoas pretas. No que diz respeito à violência, a gente observou também que aqueles que sofreram violência sexual devido à orientação sexual e também violência física relataram mais discriminação. Aqueles que falaram com seus pais sobre a sua orientação sexual relataram também maior discriminação, e nós identificamos uma associação entre discriminação e ideação suicida e uso de drogas ilícitas. Bom, no que diz respeito às considerações finais dessa apresentação, a gente observou um aumento expressivo da percepção de discriminação entre gays e bissexuais e outros HSHs na última década no Brasil. Observamos que ainda há poucos estudos epidemiológicos brasileiros que são planejados para analisar o efeito da discriminação em desfechos de saúde entre gays e outros HSHs. Normalmente, esses estudos pegam carona em estudos maiores, especificamente estudos no campo do HIV/AIDS. Há a falta de financiamento de estudos sobre o efeito do estigma e da discriminação em desfechos de saúde nessa população, além daqueles que são relacionados ao HIV/AIDS.
A necessidade da validação e adaptação de instrumentos sobre estigma e discriminação para a língua portuguesa, a diversidade de instrumentos em língua inglesa e a necessidade dessa validação, adaptação e criação de novos instrumentos. E também aqui eu ressalto a necessidade de análises interseccionais que levem em consideração aspectos de discriminação baseada na orientação sexual, considerando também análises que levem em consideração raça, classe social e outros marcadores sociais. Eu faço aqui indicação de algumas referências, o livro do Goffman, o do Gordon Allport, o Estigma em Saúde, que foi organizado pela Simone Monteiro e a Wilza Vilela, e aqui eu gostaria também de deixar algumas referências e terminar essa apresentação com essa frase aí da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. Ela diz que o mal não é uma categoria ontológica, não é natureza nem metafísica, mas é político e histórico e é produzido por homens e se manifesta apenas onde encontra espaço institucional para isso, em razão de uma escolha política. E a trivialização da violência corresponde ao vazio de pensamento onde a banalidade do mal se instala. Quero dedicar essa apresentação em memória da professora doutora Fran Demétrio, da UFRB, uma mulher trans de luta, epidemiologista e que faleceu neste ano de 2021. Obrigado. Obrigada, Laio. Novamente, preciso com relação ao tempo. Eu acho que a gente tem aqui 3 conjuntos, não é, de apresentações que eu acho que várias questões em comum, né? A questão do estigma, da discriminação, como na base, né? Na base de uma série de desfechos em saúde e na base também de uma incapacidade que eu acho que é evidente, eu acho que vocês trazem de uma maneira evidente, dos serviços de saúde poderem dar uma resposta adequada, né? A Bel coloca a questão da necessidade de um modelo integral, né, de atenção às mulheres trans, e eu acrescentaria aos homens trans também, não é? Assim como a população gay, assim como a população lésbica e a população bissexual. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem aí um trick, né? Quer dizer, como que a gente trabalha com modelo integral e, ao mesmo tempo, a gente consegue desenhar políticas e programas que deem conta da diversidade, das particularidades de cada uma dessas populações, né? Na medida em que fica evidente na fala de vocês que a base é muito parecida, né? A base, o que está na base das questões que levam a essas populações a situações de maior vulnerabilidade, ela é muito parecida, né? Então, acho que ficaria um desafio que eu acho que é pensar como a gente pode formular um modelo integral que respeite e dê conta, né, dessas especificidades e dessas particularidades. Eu vou estar passando aqui para algumas questões que estão surgindo, mas eu queria já levantar algumas questões, né? Se a Bel pudesse avançar um pouquinho, acho que ela falou da questão da migração com relação, enfatizou mais a questão da migração enquanto um efeito que aumentaria, digamos assim, a chance, né, de desfechos ruins, mas você também lidou com a questão de como é que ele poderia ser protetivo, se pudesse caminhar um pouco mais nessa questão do protetivo, não é? E fico pensando também, você falou muito, eu acho, que da questão da importante das redes, né? Da sociabilidade das redes sociais, né? Como um fator de proteção. E eu acho que isso é para todo mundo, né? Quer dizer, na pandemia de Covid, o quanto que essas redes sociais, pelo menos as presenciais, se romperam ou não, eu não sei, eu acho que é uma hipótese, eu acho que elas passam basicamente a se dão na virtualidade, e que impactos isso poderia ter ou não,
né, nessa ampliação de vulnerabilidade como uma questão. Fiquei pensando, Cris, para a gente responder, não sei se a gente vai responder aqui, mas o porquê que o L e o bi, né, e a bissexualidade com relação às mulheres se tornam tão invisíveis, né, por oposição ao G e ao T, né, o que está acontecendo, falta de interesse dos pesquisadores e pesquisadoras com o tema, falta de recurso, enfim, se você tem alguma reflexão com relação a isso, né? Tem aqui algumas questões que eu vou estar tentando trazer para que a gente possa. Eu não acredito que não sei se a gente vai poder voltar a fazer um debate de ida e volta, mas eu vou, então, estar trazendo aqui, tem pelo menos 3 aqui que surgiram, que eu vou estar lendo. Primeira, da Etna da Silva, em uma pesquisa que participei da construção recentemente, tive muitos problemas com os entrevistadores com relação às questões incluídas no roteiro de entrevistas sobre identidades de gênero e orientação sexual. A pesquisa era com populações rurais ribeirinhas, e os entrevistadores pós-graduandos da área de sociologia demonstraram receios em fazer essas perguntas, dizendo que eram sensíveis, que as perguntas eram sensíveis e constrangedoras no processo de entrevista, e que poderia atrapalhar as perguntas que responderia o objetivo da pesquisa. Após discussão, as perguntas foram incluídas, mas gostaria de saber da opinião de vocês sobre isso, sobre a aceitação de entrevistadores, pesquisadores dessas mudanças tão necessárias em nossos instrumentos de pesquisa. Uma outra pergunta para o Laio, da Daniele Medeiros, da UFBA, seria a seguinte: a percepção, Laio, de discriminação pode variar com a geração? Como se explica essa variação com idade, raça, cor da pele? A Sandra Brignol gostaria de ouvir dos apresentadores sobre o papel da educação continuada para a melhoria do acesso e sobre a não implantação de 100% da política integral de saúde LGBT. Eu passaria, então, para vocês, e se houver tempo, a gente recolhe mais perguntas e devolve para vocês. A gente começaria... Quem quer começar? Cristiane? Cristiane, eu acho que novamente você está sem... Agora vai? Agora foi. Toda vez que eu tenho que testar os 3 coisinhas lá do... Pode ser... Tem que tirar o teu som. Bom, eu posso começar, eu acho que tem questões realmente bem importantes. Voltando para mim. Pronto? Foi. Sei lá, está meio doido aqui. Eu acho que, assim, essa é uma pergunta que, para mim, persiste. Né? Acho que a gente tem que pensar de vários modos por que da produção da invisibilidade, né? Não apenas falar da invisibilidade, mas colocar realmente essa tinta, carregar as tintas que tem uma produção específica da invisibilidade. Né? Eu acho que isso é uma outra forma de tematizar a coisa. Antes de chegar nisso, né, eu ficava pensando assim, mas quais são, na verdade, os desfechos? Né? Por que a gente não se interessa? Por que tem essa falta de interesse? E eu fiquei me perguntando, né, que eu acho que também era quase que segredo de Tostines, quem veio primeiro, né? Que é isso, assim, será que é porque pressupõe-se que o sexo entre mulheres não tem tanta transmissão, por exemplo, do HIV? Né? Porque isso é uma coisa que está lá no início da epidemia do HIV/AIDS. Né? Então, se não tem tanta... Então, não precisa. É a coisa de achar, que é onde eu falo assim, a coisa dos N robustos, não precisa, né? Ou, que é isso, quando a gente tem uma pesquisa que tem a pergunta sobre orientação sexual, a análise não vem por último ou nunca vem, porque ela não é o que, né, que vai dar ibope nesse sentido de ser desfechos grandes. Então,
eu acho que tem uma questão que a gente tem que repensar que produção de dados é essa, né, nessa temática populacional, das pesquisas quantitativas, que é isso, a gente vê sempre assim, os outliers ou os N's pequenos ficando para depois, né, como se não fosse importante, se não fosse interessante. Só que, se a gente realmente quer uma produção em termos de saúde integral, eu tenho que olhar, né, os tais raspas outliers, né, e não só quem está na curva normal, né? Então, eu fico pensando se é isso, o que deriva em termos dos tais, dessa concepção, né? Também é uma concepção, acho que bastante quadradinha, né? Pensar a sexualidade a partir do ponto de vista do risco, né? Se eu penso a sexualidade a partir do ponto de vista do risco, são riscos menores, então não é tão importante assim. Agora, se eu penso a sexualidade a partir do ponto de vista de saúde, né? De saúde, de bem-estar, saúde mental, bom, aí eu acho que talvez essas questões sobre orientação sexual, né, e do L, sobretudo, e o B, que para mim o B é interessantíssimo pensar o B, né, entrariam mais na roda. Então, acho que tem vários elementos para a gente pensar dessa manutenção e dessa produção da invisibilidade. Eu acho que também tem a ver com a concepção de sexo com a qual a gente trabalha no campo da saúde, que é um sexo do ponto de vista do risco, né? Do risco e dos desfechos sempre assim, os deletérios, os piores possíveis, né? A pergunta que eu esqueci o nome da pessoa que faz sobre da dificuldade de perguntas sensíveis, né, que os entrevistadores acharam que são perguntas sensíveis e constrangedoras. Edna. Olha, Edna, eu vou dizer assim, olha, realmente eu acho que falta, então, formação desses entrevistadores, né? Me desculpa, ainda continua no registro de que a identidade passa apenas por sexo e faixa etária, né? E assim como a gente vem há bastante tempo, né, trabalhando sobre a importância de perguntar sobre raça, né, para dar visibilidade a diversas questões sobre raça, racismo e saúde, né, a gente tem sim que ensinar e falar que isso não é uma dimensão do pessoal, do privado, né, a dimensão da orientação sexual e da identidade de gênero está na disputa pública, é uma disputa política. Então, desculpa assim, ser tão franca e direta, eu acho que está faltando, né, um pouco mais de treinamento com essas questões, não é treinamento, mas letramento com esses debates sobre as interseccionalidades e a multiplicidade que compõe a identidade, né, a identidade de cada um, né, que é essa dimensão do atravessamento desses vários recortes, dessas várias inserções, e a identidade sexual, a identidade de gênero, a orientação sexual, faz parte, isso não é uma dimensão sensível e constrangedor. Claro que você está numa comunidade ribeirinha, então acho que tem outras questões sobre ética em pesquisa, como fazer esse campo, onde estão sendo feitas essas perguntas, que lugar desse questionário está colocado essas perguntas, que você pode minimizar isso que a pessoa imagina que será um constrangimento, né? Porque se eu faço uma pergunta no meio de uma roda, num lugar pequeno, em que a gente sabe, né, que tem toda questão, a gente ouviu o Laio e Bel, né, sobre questões de estigma e discriminação, né? Como é que, onde, em que momento, como é que essas questões estão sendo colocadas e de que forma, né? Porque, claro, tem os atravessamentos de estigma e discriminação, então acho que não é fazer, mas é como fazer, em que momento fazer, e fundamentalmente esse letramento em relação às questões sobre identidade, gênero e orientação sexual, que tem que entrar na roda, assim como demorou para entrar raça, mas entrou, né? Tem que entrar as questões sobre identidade de gênero e orientação sexual. Obrigada, Cris. A gente passaria agora Laio ou Bel como Laio. Vai lá, Laio. Tá certo. Eu adoro ouvir a Cris. Sou fã. Está aqui tietando, viu, Cris? Bom, é isso, né? Eu acho que é assim, efeito desse estigma estrutural, né? Que está aí se manifestando na produção da pesquisa. No momento que essas questões não estão sendo abordadas, não estão sendo colocadas, eu acho que invisibiliza e também é efeito de estigma, né? É efeito de um estigma estrutural que a gente não consegue mensurar de certa forma, mas ele está ali de alguma forma. E respondendo à pergunta da Daniele, lá da UFBA, de Vitória da Conquista, no IMS, de fato, a percepção de discriminação pode variar, ela variou nos nossos estudos. Desde 2009,
em 2016, no que diz respeito à faixa etária. Os mais jovens se percebem mais discriminados do que os mais velhos. E isso a gente tem discutido, pensado e tentado explicar essa variação, e alguns estudos têm apontado, estudos qualitativos, mostrado que, ao passar do tempo, os HSHs mais velhos, ao serem tão repetidamente expostos à discriminação, eles começam a não levar tanto isso mais em consideração e a normalizar na sua vida. E no que diz respeito à raça e cor de pele, isso foi também algo que nos chamou a atenção nesse último estudo de 2016, que os brancos, os homens brancos, se sentiam mais discriminados, né, percebiam mais discriminação do que os homens negros, e uma associação forte mesmo na análise multivariada. E a explicação para isso é que os homens brancos são mais escolarizados na nossa amostra do que os homens negros. Então, a escolaridade é uma variável importante para explicar essa associação, apesar de não ter ficado no modelo final, mas nos dados descritivos, a gente percebe que os homens escolarizados brancos têm muito mais percepção de discriminação, o que indica também a necessidade da gente levar em consideração a discussão, como a Cris acabou de colocar, uma discussão da interseccionalidade, e talvez aí pensar essa variável de outras formas, talvez estratificar as associações por meio da variável de raça-cor. Bel? Sim, a gente tem agora. 5 minutos. Chegou uma nova pergunta aqui, mas vamos lá, Bel. Eu passo a palavra para você e, se der tempo, eu trago essa última pergunta. Eu posso falar rapidamente, então, em relação a essa questão da migração. Essa questão sobre a rede de contatos, a rede de contatos ao qual o migrante ele vai se inserir é uma questão muito importante para explicar a vulnerabilidade desse migrante, como eu falei anteriormente, uma vez que essas características desse migrante eles vão se estabelecer de forma numa tentativa de equilibrar com as características da rede onde ele se insere. Então, é um importante elemento para explicar, uma vez que se essa rede que ele se insere for uma rede de menor acesso a serviços de saúde, for uma rede de menor apoio, uma rede onde há um engajamento maior, como, por exemplo, no caso de travestis e mulheres trans, como profissionais do sexo, é uma rede com menor acesso ao trabalho formal. Então, muito provavelmente esse migrante também ele vai se estabelecer com essas mesmas características próximas a essa rede. Mas se estabelecer também numa rede que seja engajada, com apoio social, com resiliência, também com acesso facilitado a serviços e tecnologias de saúde, que sejam por perto também dessa rede. Essa rede ela pode funcionar também como um fator protetor para esse migrante em relação a desfechos negativos em saúde. Mas, claro que essa rede de contatos ao qual o migrante se estabelece é uma estratégia da própria população. E isso, por exemplo, não pode eximir a responsabilidade de questões de políticas públicas que também precisam ser estabelecidas para que se efetivem o acesso para essa população migrante e para efetivar questões técnicas em relação a tecnologias e estratégias de saúde para essa população. Eu lembro que tinha uma questão em relação à educação continuada. Eu acho que é extremamente importante, sim, a educação continuada para os profissionais de saúde. Eu, como profissional de saúde, percebo cada vez mais que é muito pouco a questão de tecnologias leves ou duras que são necessárias para o atendimento do cuidado, porque eu acredito que cada profissional de saúde na rede saiba atender com capacidade ali. Mas é uma questão muito mais do acolhimento, do atendimento necessário para aquela população LGBT de uma forma geral, que não vem sendo feita de forma necessária. E isso vem de uma formação nas universidades que não são pensadas para formar profissionais pensando na saúde LGBT. Isso também vem desde antes das universidades, em vários espaços de formação, seja eles na academia,
seja eles fora da escola, na sociedade. Então, são necessárias políticas públicas pensando nesse sentido para abarcar essas diversas esferas de espaços de formação do indivíduo para que essa continuação da formação ela seja de fato feita. Em relação a essa questão de etnia, é bem interessante. Eu concordo com o que a professora Cristiane colocou. É uma questão, acho que muito mais, sim, do entrevistador. E eu tenho uma experiência profissional. Recentemente, eu trabalhei como entrevistadora em uma pesquisa com travestis e mulheres trans. E muitas questões que nós estávamos colocando como que poderiam ser constrangedoras, na verdade, no processo de entrevista, na verdade, a gente viu que era um constrangimento muito mais para o entrevistador do que para o entrevistado, para as entrevistadas, né? Então, não havia esse processo e, na verdade, foi super facilitado depois, mas também é uma questão, né? O fato de eu ser trans e as meninas serem trans, elas poderiam também estarem mais abertas para responderem algumas perguntas, mas, na verdade, com os demais entrevistadores não foi observado isso. Então, essa não foi uma questão. Então, o constrangimento, na verdade, ele está muito mais presente no entrevistador do que no entrevistado em si. Acredito dessa forma. É isso. Obrigado, Bel. Eu acho que a pergunta que foi lançada aqui é super interessante, mas ela vai ter que ficar de fora, a gente está no limite do nosso tempo, né? Era uma pergunta sobre, enfim, como pensar perguntas que possam tirar as mulheres lésbicas da invisibilidade, se era uma questão do formato da pergunta, enfim, eu acho que é uma questão longa que demandaria uma discussão bem mais ampla, então só vou deixar ela aqui no ar. E eu queria, então, agradecer a presença do Laio, da Cristiane, da Bel, enfim, de todas as pessoas. A sala está cheia, são mais de 50 pessoas assistindo a gente. Então, agradecer ao Congresso a abertura desse espaço. Eu acho que foi uma discussão riquíssima e que, com certeza, a gente vai continuar em outras oportunidades. Obrigada a todos e todas.